Fevereiro 10, lendo a história de Deus. Êxodo 25. As ofertas para o tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Essas são as ofertas que deverão ser recebidas deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura e escarlate e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Depois farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. A arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as aos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro, e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas do testemunho que darei a você. Faça uma tampa de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. A mesa e os seus utensílios. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e uma moldura de ouro para esta borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda, a fim de que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça os seus pratos e os recipientes de ouro puro, como também os seus jarros e as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. O candelabro de ouro. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças em forma de flor e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa em um dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. No candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com os seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça também 7 lâmpadas para o candelabro e coloque-as nele, para que iluminem a frente dele. Os cortadores de pavio e as suas bandejas serão de ouro puro. Com um talento de ouro puro, faça o candelabro com todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo
que foi mostrado a você no monte. Êxodo 26. O tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas terão a mesma medida: 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda 5 dessas cortinas umas às outras e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. O mesmo será feito na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficarão opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo forme um todo. Faça 11 cortinas de pelos de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas terão a mesma medida: 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda as 5 cortinas a um conjunto e as outras 6 a outro conjunto. Dobre em 2 partes a 6ª cortina na frente da testa. Faça 50 laçadas ao longo da borda da última cortina do primeiro conjunto e também ao longo da borda da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda, formando um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas da tenda, a meia cortina que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão um côvado mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e, por cima destas, uma cobertura de couro fino. Faça as amarrações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 10 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 encaixes unidos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações serão montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola. Ambas serão feitas do mesmo modo. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Erija o tabernáculo de acordo com o projeto que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate com querubins bordados nele, trabalho artesanal. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca do testemunho. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador.
Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Êxodo 27. O altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira de acácia de 3 côvados de altura. Será quebrado com 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios: os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias para aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da borda do altar de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão encaixadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. O pátio. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado norte também será 100 côvados de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 50 côvados de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 50 côvados de largura. Haverá cortinas de 15 côvados de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 15 côvados de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, com cortinas de linho fino, trançado de 5 côvados de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para todo o serviço do tabernáculo, até mesmo todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. O azeite para o candelabro. Ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas prensadas para a iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante da arca do testemunho, Arão e os seus filhos manterão continuamente acesas as lâmpadas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo entre os israelitas para as suas gerações. Êxodo 28. As vestes sacerdotais. Separe Arão, o seu irmão, dentre os israelitas e também os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens habilidosos, aos quais dei sabedoria, que façam vestes para a consagração de Arão, a fim de que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto, a fim de que Arão, o seu irmão, e os filhos dele me sirvam como sacerdotes. Serão feitas estas vestes sagradas, para as quais serão usados linho fino, ouro e fios de tecido azul, púrpura e escarlate. O colete sacerdotal. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo. O cinturão de pano e o colete por ele preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura
e escarlate. Pegue 2 pedras de ônix e grave os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. 6 nomes em uma pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador. Grava um selo. Em seguida, prenda-as em filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes nos seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigramas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda. Prenda as correntes entrelaçadas às filigramas. O peitoral. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedra preciosas. Na primeira fileira haverá uma cornalina, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um quartzo. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão fixadas em filigramas de ouro. Serão 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes nas 2 filigramas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as nas outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura logo acima da costura do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete sacerdotal com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o coração no peitoral de decisões, como memorial permanente diante do Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral de decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, um meio para tomar decisões em Israel. Outras vestes sacerdotais. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra costurada como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate em volta da costura do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a costura em volta do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com um cordão azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim, ele levará a culpa em relação às coisas santas que os israelitas consagraram ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinto será feito como obra de bordador. Faça também túnicas, cintos e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes dignidade e honra. Depois de vestir Arão, o seu irmão e os filhos dele, unja-os, ordene-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes.
Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, que lhes cubra a nudez. Arão e os filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um estatuto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.